Gostaria de ler para vocês hoje um trecho do livro Bora pra Vida, do Carlos Bragantino, que diz o seguinte: participo de uma comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré, vinculados em amor e amizade, que se reúne e se encontra de maneira informal, acolhedora, livre, leve, responsável, ao redor da mesa, do pão, do vinho, da vida e do Evangelho. É a partir disto que vivo hoje no chão da vida, relendo e reinterpretando o Evangelho, buscando traduzi-lo para o meu cotidiano e para o cotidiano daqueles que caminham comigo. Encorajo encontros informais, leves, livres, acolhedores, responsáveis, em qualquer que seja o dia, o lugar, a hora, com quem deseja livremente participar. Espaços onde o ir e vir acontece sem constrangimentos. Eu acho que isso que ele acabou de dizer aqui nesse trecho do livro é um resumo muito pertinente do que é ser igreja de Jesus, do que é ser comunidade, assembleia de Jesus. Porque ele começa dizendo que é uma comunidade de seguidores de Jesus, começa por aí. Tem que ter Jesus como a espinha dorsal de tudo. Tem que ter Jesus como alguém acima de todas as demais coisas do universo. Se Jesus é a expressão exata do ser de Deus, não dá para nem compará-lo com os profetas, com os líderes, com os mestres, com os pastores. De fato, uma comunidade segundo Jesus tem que ser de fato em Jesus, para Jesus e tendo Jesus como a chave que explica todas as coisas e que de fato é o absoluto. Se não for assim, não é uma comunidade de Jesus, entende? Por isso, os evangelhos devem ter a maior atenção da nossa vida, visto que eles relatam sobre Jesus, visto que eles tratam de Jesus. Parece uma obviedade o que eu estou dizendo, mas muitas comunidades que se dizem cristãs não têm Jesus como a maior fonte de todas as revelações acerca de Deus. Muitas comunidades ditas cristãs conhecem tudo de Moisés, tudo de Abraão, tudo de Davi, tudo de Salomão, tudo de Gideão, mas conhecem muito pouco a respeito de Jesus. Então não faz sentido. E ele continua dizendo: uma comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré vinculados em amor e amizade. Esse é o elo perfeito, é o amor. Se eu estou vinculado ao outro sem ser pelo amor, esse vínculo não vai dar certo, não vale a pena. Não há comunidade sem amor. Jesus deixou muito claro isso, que o reino dele é um reino de amigos. Eu não vos chamo servos, mas chamo vocês de amigos. Não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos amigos. Nós temos que entender que o maior vínculo que possa existir entre nós é o vínculo do amor. E se não for assim, nós vamos de fato nos relacionar pelo quê? Pela conveniência, com segundos interesses, uma experiência de fingimento coletivo. A comunidade de Jesus não é uma comunidade estranha, não é uma comunidade de gente cujo coração está distante do outro, cuja história de vida está distante da outra. Não é uma comunidade de gente reunida no mesmo lugar, porém sem o mesmo propósito, a mesma vontade, a mesma fé e o mesmo coração. Pelo contrário, é gente unida no amor. Por isso que Jesus orou: eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um também. E mais, o Carlos diz o seguinte, que se encontram de maneira informal. Por que é importante essa palavra? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência de formalizar tudo, de burocratizar tudo, de engessar tudo, de criar reuniões que possuem um fim em si mesmo. É a reunião pela reunião. Criamos métodos, sacralizamos estruturas, métodos, formatações e vamos perdendo a essência do Evangelho. Encontros informais são encontros
de pessoas que não estão muito preocupadas com necessariamente o que vai ter na reunião, mas são pessoas totalmente envolvidas no sentido de que a reunião seja reflexo da vida de Jesus em nós. Ou seja, a reunião é resultado do cotidiano de convivência com Jesus e uns com os outros, e não como consequência do pensamento ou da visão pessoal de 2 ou 3 que controla todas as coisas e que determina como todas as coisas vão acontecer. Então veja, essa informalidade é justamente a quebra desses paradigmas de que para haver uma reunião entre nós temos que ter algo completamente alheio ao que está acontecendo entre nós, e que tenta formatar e que tenta estruturar o que está acontecendo entre nós, criando métodos, criando liturgias que vão pouco a pouco se tornando uma tradição e que pouco a pouco pode, se a gente não tomar cuidado, pode se tornar de fato um culto ao culto, um culto à reunião, um culto à liturgia, um culto ao método que nós criamos e que deu certo entre nós. E nós vamos perdendo a essência do que é o Evangelho, que é o encontro de amor, um encontro que promove acolhimento, leveza, liberdade, porém com responsabilidade, um encontro que promove a mesa, o pão, o vinho, a vida, o Evangelho. Muito interessante quando a gente se aprofunda nessa consciência do que é ser igreja de Jesus. E ele disse: eu encorajo pessoas que queiram se encontrar assim, em qualquer dia, qualquer lugar, qualquer hora. Isso não é fixo, isso não é determinante. Que dia que você quer se encontrar no Evangelho, em torno do amor? É à noite? É de manhã? É à tarde? É na padaria? Aqui em casa? É num lugar maior, num galpão maior? Numa sala, no escritório? Não importa. Contanto que aqueles que participem de forma livre, desejando estar onde estão. Se não for assim, não vale a pena. Se for com correntes, com armadilhas, com segundas intenções, não vale a pena. Espaços onde o ir e vir acontece sem constrangimentos. O abrir o coração acontece como consequência natural do encontro. A oração acaba sendo como respirar, porque estamos vivendo o amor, porque estamos vivendo o Evangelho, então a gente ora, então a gente abraça, então a gente cuida uns dos outros, então a gente se interessa uns pelos outros. E isso, de fato, é o Evangelho de Jesus.